Meus irmãos, eu quero nessa noite trabalhar com vocês com esse tema: sabedoria para enfrentar a crise. Repita comigo: sabedoria para enfrentar a crise. Porque no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o contexto aqui é crise, é fome, é escassez que Isaac, filho de Abraão, ele está passando. Ele está passando por uma fase de dificuldade na sua vida, porque estava faltando comida na terra, não estava chovendo. E Isaac, nesse momento, ele entra em desespero, porque não tinha comida para ele, para a sua família e nem para o seu gado. E a Bíblia diz que Isaac resolve ir atrás de uma solução para a vida dele. E quem sabe nessa noite, irmãos, quem sabe você não pode estar passando uma crise parecida com a de Isaac, mas quem sabe nessa noite você está passando uma crise no casamento. Quem sabe você pode estar passando uma crise nessa noite na sua família. Quem sabe nessa noite você está passando uma crise com problema de saúde. Quem sabe nessa noite, meus irmãos, você está vivendo algo, problema com filho está dando trabalho. É uma crise na sua vida, é uma situação difícil que você está enfrentando. E nessa noite, olhando para o capítulo 26, meus irmãos, nós vamos aprender palavras de sabedoria que Isaac teve para aplicar na nossa vida. Quem está passando por algum tipo de crise na sua vida, levante assim a mão. Cada um de nós tem uma crise. Algum aqui eu posso dizer, uma crise emocional, é uma crise. Uma crise de saúde, você não anda bem de saúde, é uma crise que você está passando. E nessa noite, nós vamos aprender a ter sabedoria para enfrentar a crise que nós estamos passando. Em primeiro lugar, nessa noite, a primeira palavra de sabedoria que nós aprendemos nessa noite para enfrentar a crise é: fique no centro da vontade de Deus. Repita comigo: sabedoria para enfrentar a crise é ficar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você ficar na crise, meus irmãos, é no centro da vontade de Deus. Não é no teu centro da tua vontade, não, é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para você ficar. Olha o que diz o texto. A Bíblia diz que Isaac, no verso 1, resolve sair e para Gerar. No verso de número 2, o Senhor aparece para Isaac e diz assim: Isaac, não desça ao Egito e habita na terra que eu disser. Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, nessa crise, fica na terra, não saia, permaneça na terra, porque nessa terra eu vou te abençoar, nessa terra eu vou te prosperar, nessa terra eu vou fazer coisas grandes na tua vida, mas permanece na terra e obedece a minha palavra. Meus irmãos, eu aprendo com essa palavra aqui, eu entendo aqui que o melhor lugar para nós estar é no centro da vontade de Deus. Mas pastor, eu não estou prosperando nesse lugar. Mas pastor, está dando tudo errado. Mas esse lugar é o lugar que Deus quer que você fique. Aguenta firme, porque esse lugar vai ser o lugar que Deus vai fazer você superar essa crise que você está passando. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus.
Meus irmãos, quando nós ficamos no lugar que Deus mandou nós ficarmos, pode ter certeza que Ele vai prover o que nós necessitamos. Ele vai prover nossa necessidade. Ele vai prover, meus irmãos, aquilo que nós estamos almejando. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu não sei se você veio aqui nessa noite desorientado. Eu não sei se você veio aqui nessa noite procurando uma direção para a tua vida. Mas Deus manda eu profetizar essa palavra para você. Fica no lugar que Deus está mandando você ficar, porque vai ser nesse lugar que Ele vai te abençoar. Vai ser nesse lugar que Ele vai derramar bênçãos sobre a tua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos algo de nós que só nós somos assim. Quando a crise chega, a nossa vontade é essa: é fugir, é sair do problema. Isso não é ruim, isso não é ruim. Mas, meus irmãos, eu entendo aqui que também Deus estava dizendo: Isaac, eu vou te abençoar nessa terra. Você tem que aprender uma lição na sua vida. Você tem que encarar o problema. Quem sabe você que está aqui nessa noite, você está passando um problema no casamento e você está achando que a solução é ir embora. Ah, eu vou embora. Não vai resolver. Quem sabe você está passando um problema no teu trabalho. Você está pensando em ir embora. Deus está dizendo: enfrenta a crise, enfrenta o problema, fica no lugar que eu estou te mandando. Deus está dizendo que você tem que se mover, mas você tem que se mover na direção de Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Meus irmãos, Isaac tinha que obedecer a direção de Deus para a vida dele. Olha essa frase: Isaac obedeceu, e por mais que inimaginável que fosse, prosperou ali. Isso porque só existe um lugar de verdadeira prosperidade, e esse lugar se chama vontade de Deus, e ela é boa, perfeita e agradável. O melhor lugar para você deve estar, irmão, é na vontade de Deus. Deus está dizendo nessa noite: não toma decisão precipitada, não toma decisão sem antes consultar o Senhor. O Senhor nessa noite, meus irmãos, Ele está aqui nessa noite para te dar uma direção. Quem crê nessa palavra? O Senhor nessa noite Ele quer te dar uma direção. O Senhor nessa noite Ele quer te dar uma palavra de direção para a tua vida. E Ele está dizendo: fica no lugar que eu mandei você ficar. Era um desafio, mas a obediência, nós já aprendemos que obediência gera bênção, gera prosperidade de Deus na nossa vida. Você sabe o que está faltando, quem sabe, para a tua vida? É crer na palavra de Deus para a tua vida, é obedecer a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. E Deus está dizendo: fica no lugar, permanece no teu casamento, permanece no teu emprego. O Senhor vai agir na tua vida. Isaac foi desafiado, irmão, a crer no invisível. Isaac foi desafiado a crer no invisível e ficar no terreno da fé e da obediência. Ele tinha que crer. Você tem que entender uma coisa, aprenda isso que eu vou falar para você. Olha o que eu vou dizer. Toda vez na Bíblia que você vê um imperativo de Deus, tem uma promessa por trás. Repita comigo: sempre por trás de um imperativo de Deus existe uma promessa.
O Senhor disse: Isaque, permanece na terra, porque eu serei contigo, eu vou te abençoar. Aí Deus é tão maravilhoso, que no verso 5 ele diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou o meu mandato, meu preceito, estatuto e as minhas leis. Ele estava dizendo: Isaque, se tu obedecer como teu pai, eu vou te abençoar. Se tu me obedecer como teu pai fez, eu vou te prosperar. Eu vou fazer coisa grande na tua vida. Eu vou fazer coisas extraordinárias na tua casa, na tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meus irmãos, segunda palavra de sabedoria para vencer a crise, para enfrentar a crise, é: não escolha o caminho do engano, e sim o da verdade. Repita comigo: não escolha o caminho do engano, e sim da verdade. O texto vai dizer que Isaque, ele fica na cidade de Gerar, que é a cidade dos filisteus, e ele vai com Rebeca. E quando chega na cidade, Isaque diz que Rebeca é irmã dele. Ele não diz que Rebeca é a esposa dele. Isaque, nesse momento, o tempo passou, mas um dia Abimeleque viu Isaque acariciando Rebeca. Aí a Bíblia diz que Abimeleque chamou Isaque e disse: Isaque, é verdade que Rebeca é tua esposa? Esse comportamento que tu teve com ela, esse acariciamento que tu fez nela, não é de irmão, é de esposa. Aí a Bíblia diz: por que tu fez isso? Alguém aqui do povo poderia ter se deitado com Rebeca, e a culpa viria sobre nós. Aí a Bíblia diz que Isaque disse: não, eu temi pela minha vida, eu resolvi dizer que ela é minha irmã, para preservar a minha vida. Isaque usou o caminho da mentira, irmão. Isaque usou o caminho do engano. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: quando a crise chega, quando as coisas apertam, muitas das vezes, meus irmãos, nós seguimos o caminho do engano, da mentira, e nós achamos que isso vai prevalecer, mas não vai, irmão. Na crise você sempre tem que andar com a verdade. Doa a quem doer, ande com a verdade de Deus na tua vida. Quem sabe nessa noite tem pessoas que estão passando crise na sua vida, mas ela está mentindo, ela está enganando, ela está fazendo algo para sair da crise. Mas eu quero dizer para você, irmão, esse engano ele não vai durar para sempre. Uma hora ou outra vai ser descoberto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isaque recorreu o caminho da falsidade, da mentira. Isaque, nesse momento, meus irmãos, ele dá um testemunho que não tem fé. Isaque aqui, ele está dizendo que não está crendo na promessa que Deus fez na vida dele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você está debaixo de uma promessa de Deus. A tua casa está debaixo de uma promessa de Deus para a tua vida. Para de ficar trabalhando o engano. E muitas das vezes você está colocando a tua família em risco para sair da crise. Muitas das vezes a família, o filho, a esposa, ela é exposta para você sair de uma crise. Você mente. Quem sabe tem pessoas aqui dizendo: ah, eu sou solteiro no trabalho, mas você é casado. Quem sabe você diz assim: ah, eu sou solteira, mas você é casada. Eu não tenho filho, mas você tem filho. Tudo isso para se sair de uma crise.
Tudo isso com um pretexto para sair de uma crise. Mas Deus manda eu te dizer nessa noite, irmão, anda com a verdade. Ainda que essa verdade ela venha te prejudicar, mas anda com ela, porque essa verdade ela demonstra que você tem confiança em Deus. Isaac, quando ele disse que Rebeca não é esposa dele, ele está dizendo que não tinha mais fé em Deus. E tem uma frase que diz assim: lembre-se que crer é viver sem tramar. A mentira de Isaac, meus irmãos, foi uma demonstração da sua incredulidade. Quando Isaac mente, ele demonstra que ele não estava crendo mais em Deus. Se você ler Gênesis 25, 21, Isaac ora para Rebeca ter um filho. Ele se agarrou na promessa, mas quando a crise apertou, ele resolveu não mais confiar em Deus. Irmãos, eu quero nessa noite dizer essa palavra para a tua vida. Na crise, não vai pelo caminho da mentira, não vai pelo caminho da falsidade, não vai pelo caminho do engano. Anda no caminho da verdade, fala a verdade, seja sincero, porque você tem a certeza que você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Levanta a tua mão para o céu. Em nome de Jesus, eu estou pregando para pessoas aqui, quem sabe você estava andando por esse caminho, mas Deus está dizendo: anda no caminho da verdade, porque eu vou ser contigo. Anda no caminho da verdade, porque a minha promessa na tua vida ainda está de pé. Oh, glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meus irmãos, se nós observarmos, é comum um crente chamar a atenção de um incrédulo, sim ou não? Mas aqui foi ao contrário. Abimeleque não é crente, não servia a Deus, mas ele pegou Isaac na mentira. Ele disse: Isaac, tu está mentindo. Rebeca é tua esposa. Rebeca é a tua esposa, e tu não tem como negar. Isso que tu fez foi feio. Olha que mau testemunho Isaac estava dando, meus irmãos, porque Isaac não foi com a verdade, ele não andou com a sinceridade diante de Deus. Quase ele colocou em risco Rebeca, sua esposa. E quem sabe nessa noite, irmão, com a mentira você está colocando muita gente em risco. Quem sabe com a mentira você está colocando o teu casamento em risco. Você está colocando toda a tua família em risco, toda a tua parentela em risco. Aquilo que tu tem de precioso, aquilo que tu tem de valor, você está colocando em risco por causa de uma mentira. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Em terceiro lugar, terceira palavra de sabedoria para enfrentar a crise é ter fé para semear em meio à crise. Repita comigo: ter fé para semear em meio à crise. Olha o que diz o verso de número 12, irmão. Diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor abençoava. Presta atenção, irmãos. Na crise abre portas para nós semearmos. Isaac aqui é um exemplo de, na crise, nós termos sabedoria para sabermos semear. Isaac, nesse momento aqui, meus irmãos, não estava chovendo, era escassez, estava faltando comida. Mas no meio de tudo isso, Isaac resolve semear. Isso aqui é interessante,
Porque Isaac, ele não seguiu o caminho das pessoas que são pessimistas. Isaac não seguiu aquele caminho das pessoas dizendo: ah, aqui não dá nada, ah, aqui não está chovendo, ah, aqui eu não vou fazer nada, porque nada dá certo. O pessimista, ele sempre usa essa desculpa. O ambiente que Isaac estava era um ambiente de desânimo. Ninguém queria semear, mas Isaac resolve semear no meio da crise. Será que nessa noite, irmão, você tem fé para semear no meio da crise? Ou você é uma pessoa pessimista, que só olha a dificuldade, que só olha para as circunstâncias sob a perspectiva do caos? Ou você tem coragem de lançar uma semente no meio da crise que você está passando? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isaac não resolveu, irmãos, cruzar os braços na crise. Isaac não resolveu ir no caminho do desânimo, não. Isaac, ele tinha fé. A fé dele vacilou, mas ele tinha fé para semear no meio da crise. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não sei qual é a crise que você está passando nessa noite. Você sabe. Mas eu quero dizer que nessa noite é noite de você pegar essa palavra de sabedoria na tua vida e você entender que na crise é uma oportunidade de você semear, de você investir nessa crise que você está passando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nessa crise, em vez de você reclamar, você tem que semear. O teu casamento está em crise, semeia no teu casamento. O teu trabalho está em crise, semeia no teu trabalho. A tua vida financeira está em crise, semeia na tua vida financeira. A tua saúde não vai bem, inverte na tua saúde, semeia na tua saúde. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite: a tua empresa não vai bem, semeia na tua empresa. A tua família não vai bem, semeia na tua família. Inverte na tua família. Porque, meus irmãos, quando eu olho para o texto, a Bíblia diz que Isaac semeou e colheu 100 por 1. Sabe o que significa 100 por 1? É 100 vezes mais. O Senhor surpreendeu ele na crise. E eu quero profetizar na tua vida que o Senhor, Ele vai te surpreender nessa crise que você está passando. Eu quero profetizar na tua vida. O Senhor nessa noite está dizendo: apenas semeia, apenas lança a semente, porque quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. Levanta a tua mão assim nessa noite. O Senhor nessa noite manda eu profetizar na tua vida. Ele vai abençoar teu casamento, Ele vai abençoar a tua família, Ele vai abençoar teu trabalho, Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai abençoar teu filho, Ele vai abençoar teu esposo, porque é dele que vem o crescimento. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, não importa se o cenário é um deserto, o Senhor nessa noite está dizendo: lança a rede, porque é Ele que vai dar o crescimento. Quem quer ter uma grande colheita na sua vida? Quem quer ter uma grande colheita na sua vida, meus irmãos? Não importa o cenário, semeia. E tem gente que quer colher, mas não semeia. Tem gente que tem colheita,
mas não lança a semente. Eclesiastes 11:1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Plantar semente é um ato de fé, irmãos. Você tem que ter fé. E eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. Nós estamos vivendo um momento difícil economicamente, mas eu estou vivendo isso na minha vida. Eu estou vivendo isso que Isaac estava vivendo. Eu aprendi que no meio da crise eu tenho que ter fé para semear. Irmãos, e no meio da crise Deus está surpreendendo. No meio da crise Deus está multiplicando. No meio da crise Deus está fazendo um milagre. E eu quero te dizer que Ele vai fazer também na tua vida. Ele vai fazer também na tua casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha o que diz o texto. Salmo 126, versos 5 e 6. Diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, esse texto aqui está falando que quando o povo voltou da Babilônia, não chovia, a terra estava queimada, mas a Bíblia diz que mesmo assim eles semearam na terra. E os estudiosos dizem que quando eles cavavam para plantar, jogava a semente, chorando, as lágrimas regavam aquela semente, meus irmãos. E o texto está dizendo aqui que é uma promessa de Deus, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com seus feixes sobre os ombros. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Levanta a tua mão. Virá um tempo de uma grande colheita na tua vida. Virá um tempo de um grande agir de Deus na tua vida. O Senhor está dizendo: eu vou fazer 100 por 1. Vai haver abundância. Eu vou te prosperar no meio da crise. Guarda essa palavra para a tua vida. Oh glória. 2 Coríntios 9:6 diz: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Isaac teve fé para semear na crise e foi abençoado com a provisão de Deus. Eu quero te dizer que esse momento de crise vai ser o melhor tempo na tua vida. Eu quero te dizer que na crise vai ser o melhor momento de Deus na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu quero profetizar que na crise tu vai passar o melhor momento de Deus na tua vida, porque o Senhor vai te sustentar, Ele vai te dar provisão, Ele vai multiplicar o que tu tem. O Senhor vai mandar bênção abundante sobre a tua vida. Você tem que ter fé. Pastor, como é que eu faço para ter essa colheita? Eu tenho que semear. E para mim semear eu tenho que ter fé e coragem. Tem muita gente que quer colher, mas não planta. Tem muita gente que quer ser abençoado na área financeira, mas ele não tem fé para dar o dízimo. Tem muita gente que quer ser próspero na sua vida, mas não tem fé para ser dizimista da casa do Senhor. E o Senhor está dizendo que no meio dessa crise eu vou te abençoar. No meio dessa crise eu vou prover. No meio da crise eu vou mandar bênção sobre a tua vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Quarta palavra e eu encerro. Quarta palavra de sabedoria para enfrentar a crise é não gastar suas energias em conflito. Repita comigo: não gastar suas energias em conflito.
Olha o que o texto vai dizer, verso de número 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Olha aqui, presta atenção. A palavra de sabedoria para enfrentar a crise é essa: não gaste suas energias em conflito. Repita de novo para você gravar. Não podemos gastar nossas energias em conflito. A Bíblia diz que Isaque, ele resolve cavar poço que o seu pai cavou, e a Bíblia diz que deu água, mas veio os moradores da terra e contenderam com Isaque, dizendo: olha, Isaque, esse poço aqui é nosso. Aí a Bíblia diz que tomaram o poço de Isaque, entulharam o poço. A Bíblia diz que Isaque cavou outro poço, foram lá de novo e disseram: Isaque, esse poço aqui é nosso. E tomaram de Isaque, entulharam de novo. Aí eu aprendo aqui que Isaque não contendeu. Isaque não caiu na armadilha do adversário. Porque se você for observar nas entrelinhas, eles queriam cansar Isaque para não cavar mais poço. Eles queriam gastar Isaque, desgastar ele nos conflitos, em briga, em contenda. Mas Isaque não caiu na armadilha. Em vez de contender, Isaque dizia: tá bom, é de vocês, eu vou cavar em outro lugar. Isaque foi para outro lugar, ele disse: não é nosso também. Aí Isaque disse assim: ai de vocês, tá bom, eu vou para outro lugar. E o texto diz que quando Isaque vai no terceiro poço, ele cavou. E a Bíblia diz que ele cavou e deu água nascente. E a Bíblia diz que pararam de contender com Isaque. Sabe o que é isso, irmão? Isaque não se prendeu, não se desgastou em conflito. Porque o conflito, ele só desgasta eu e você. Quem sabe você está vivendo situações parecidas com a de Isaque. Você está vivendo conflito parecido com o de Isaque. Mas o conflito na vida do crente, meus irmãos, é uma armadilha para desgastar você a parar no teu sonho e parar no teu projeto. Quem sabe nessa noite você está vivendo um conflito parecido como o de Isaque. Isaque, ele foi paciente. Isaque, ele não resolveu reivindicar o direito dele. Não, Isaque resolveu ter paciência. E meus irmãos, e quando nós vamos olhar no texto, através da paciência de Isaque, ele foi recompensado com a paz e com a prosperidade de Deus. Quem sabe você está vivendo um conflito com teu vizinho. Quem sabe você está vivendo um conflito com teu colega de trabalho. Quem sabe você está vivendo um conflito com teu marido. Quem sabe você está vivendo um conflito com alguém da tua rua, do teu bairro. Mas eu quero te dizer nessa noite: não caia nessa armadilha do adversário na tua vida. Quem sabe você está dizendo: não, mas é meu. Ei, abre mão, abre mão. O Senhor tem muito mais para te dar. O Senhor tem muito mais para fazer na tua vida. Quem está crendo nessa palavra, diga glória a Deus, irmão. Fica de pé. Oh, glória a Deus.
Meus irmãos, o conflito é só para distrair você. O conflito é só para tirar tuas energias. O conflito é só para tirar você do foco da promessa que Deus tem na tua vida. Eu quero te dizer nessa noite, levante assim tua mão. Eu quero saber se você tem coragem nessa noite de dizer: eu abro mão do meu direito para viver em paz. Eu abro mão do meu direito para viver a promessa de Deus na minha vida. Eu abro mão do meu direito para ter paz de Deus na minha vida. Mas tem gente, irmãos, que não aprende com Isaac. Ele prefere brigar. Ele prefere ir para a briga. Ele prefere ir para o confronto. Ele prefere, meus irmãos, ir para o braço. Mas Deus está dizendo: ei, tem paciência, porque o que eu tenho na tua vida é maior. Cava mais outro poço. Isaac cavou o terceiro poço e deu água, irmão, novinha para Isaac. Eu quero te dizer nessa noite que Isaac foi um homem próspero, um homem abençoado na crise, porque ele não gastava tempo em conflito. E a pior coisa que tem é você ter conflito com teu vizinho. É ou não é, irmão? A pior coisa que tem é você ter um conflito com alguém que você vê todo dia. Quem sabe você está em conflito até com o marido, com o vizinho, colega de trabalho. Você está dizendo: não, é meu, eu posso, é meu direito. Deus está dizendo: ei, abre mão. Quem está entendendo essa palavra? Deus está dizendo: abre mão do teu direito para viver a promessa dele na tua vida. Abre mão do teu direito para ter paz na tua vida. Abre mão do teu direito, porque Deus vai te prosperar de uma forma tão grande que até o teu inimigo vai ter paz contigo. O teu inimigo vai reconhecer que Deus é na tua vida. Levante assim tua mão, tem um louvor aí. Eu quero orar só por quem está em crise nessa noite. Quem está em crise nessa noite, levante assim a mão. Eu quero estar orando pela tua vida. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, eu quero estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Levante assim tua mão. Eu quero te dizer que nessa crise o Senhor vai superar as tuas expectativas. O Senhor vai fazer coisa grande na tua vida, na crise que você está passando. Eu quero profetizar na tua vida que vai ter um tempo de colheita, de abundância de Deus na tua vida no meio da crise. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu quero orar nesse momento. Segura na mão do teu irmão que está do teu lado. Eu quero estar orando. Tem a irmã que quer se reconciliar, não é isso? Chame ela, por favor, em nome de Jesus. Eu quero estar orando nessa noite. Quem está passando alguma crise na sua vida, eu quero orar por você. Saia do teu lugar. A nossa irmã está se reconciliando. Quem está feliz? Eu quero profetizar na vida dela um tempo novo de Deus na vida dela. Eu quero profetizar um tempo novo de Deus, irmã, na tua vida. Eu quero profetizar que o teu passado ficou para trás. O Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Ele vai fazer um tempo novo na tua vida. Ele tem uma jornada nova para você nessa caminhada. Eu quero profetizar a paz de Deus na tua vida. Bota a mão no coração dessa mulher. Bota a mão no coração dela. Paz de Deus na tua vida, irmã. Eu quero profetizar segundo essa palavra na tua vida. Para de viver conflito. Ei, abre mão. Esquece e vive o que Deus tem para a tua vida, que é maior. Oh, glória a Deus, quem crê nisso, irmão? Eu quero estar orando por pessoas aqui nessa noite. Se você quer uma oração, eu oro pela tua vida nessa noite. Vem aqui na frente. Eu quero estar orando.
nessa noite pela tua vida. E eu quero profetizar que virá um tempo de colheita de Deus para a tua vida. Virá um tempo de grande abundância de Deus na tua casa. Virá um tempo de Deus na tua família. Em nome de Jesus, levante assim a mão e nós vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesse momento que nós estamos aqui na tua presença, eu quero te apresentar a nossa irmã que está se reconciliando nessa noite, que está entregando a sua vida para ti nessa noite. Apaga os pecados dela, escreve o nome dela no livro da vida. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, da sabedoria, da graça para ela, enche ela do teu Espírito Santo. Eu profetizo um renovo de Deus na vida dela. Eu profetizo Deus te renovando, mulher. Receba renovo de Deus na tua vida. Aquilo que tu sentia antes na presença de Deus, o Senhor traz de volta. Tu vai viver um tempo grande, especial.